Louvado seja o nome do Senhor. Este é o programa Restaurando Vidas. E agora nós estamos num momento muito especial da nossa programação, que é o momento da reflexão da palavra do Senhor. Estou aqui esta tarde com o diácono Claécio, diácono ali da nossa igreja, da Igreja Evangélica Sem Fronteiras. E eu gostaria de meditar um pouco aqui nas Escrituras, juntamente com meu irmão, onde a palavra de Deus nos diz lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Romanos, ele dá uma instrução muito sábia aos amados irmãos ali que estavam na igreja em Roma, para que os irmãos não tomassem a forma do mundo, não se conformassem com o mundo, né? Para que eles pudessem experimentar qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque na realidade hoje nós vivemos numa igreja, e quando eu falo uma igreja, no modo geral, né? A igreja brasileira, parece que a igreja brasileira hoje está se conformando com o mundo, né? O que é conformar com o mundo? É tomar a forma do mundo, absorver as coisas do mundo. Do mundo que nós falamos é os sistemas do mundo, né? Sistema pecaminoso, maligno. E eu creio, diácono Claécio, que eu já fiz até eu já determinei em mim mesmo, que eu não quero mais ser chamado somente de evangélico. Eu quero ser chamado novamente de protestante evangélico. Porque eu acho que a gente está precisando protestar contra as coisas erradas que estão acontecendo dentro da igreja hoje. E uma delas é essa conformação com o mundo, né? Nós vemos aí as igrejas absorvendo várias coisas do mundo para tentar agradar as pessoas, para tentar ganhar um maior número de adeptos. Eu sei que tem muitas coisas que a gente não pode ser totalmente radical, mas a gente tem que fazer as coisas dentro dos princípios e baseado na palavra de Deus. É isso, meu irmão? Com certeza, pastor. Primeiramente, a paz do Senhor para todos os nossos ouvintes. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Bem, pastor, é verdade. Realmente, nos dias de hoje, a gente vê que muitas pessoas estão confundindo as coisas, né? Existem pessoas que se denominam servos de Deus, ou igrejas que se dizem cristãs, mas que infelizmente estão um pouco confusas e distorcendo as coisas. Acabam às vezes por querer agradar as pessoas, talvez por querer conseguir encher os seus tempos, como muitas pessoas ensinam coisas que vão contra os valores cristãos, vão contra os valores do reino de Deus e acabam pregando ensinamentos que são parecidos com os valores que a sociedade que não conhece a Cristo prega. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a mensagem que a gente prega para as pessoas, para que a gente não venha se tornar igual ao sistema pecaminoso. A igreja, ela precisa ser diferente, ela precisa ter a marca de Cristo, né? Clécio, interrompendo o seu raciocínio, um dos pedidos do Senhor Jesus Cristo para nós, né, que queríamos, ele disse que quem quer ser meu discípulo, né, negue-se a si mesmo, né? Ou seja, as suas vontades, os seus desejos. E ele também instruía para a gente ser sal, né? Luz do mundo. Ou seja, termos algo diferente que atrai as pessoas. E se nós começarmos a nos conformar com as coisas e trazermos para dentro da igreja, como é que nós vamos ser sal, como é que nós vamos ser luz, como é que nós vamos atrair as pessoas, qual vai ser a diferença, né? Então, esse versículo que o apóstolo Paulo instrui aqui à igreja, e ele diz que nós, né, não vos conformei com esse mundo, mas ele transformai-vos. Aqui é tipo um imperativo, a gente tem que buscar fazer isso, não é isso? Exatamente. Nós temos que buscar essa transformação, não que a gente tenha poder de se autotransformar, né? Mas a transformação ela está disponível da parte de Deus para cada um de nós. Por meio do seu Espírito, ele deseja transformar as pessoas conforme a imagem de Cristo e fazer com que a gente tenha a mente de Cristo, os valores de Cristo no nosso coração. Mas precisa a gente tomar essa atitude
de buscar a Deus, de abrir o coração para Deus, para que Deus venha nos mudar, para que Deus venha mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de ver as pessoas, nossa maneira de ver as situações que a gente vive no cotidiano. Porque no reino de Deus, os valores são completamente diferentes dos valores da sociedade sem Deus. São valores totalmente inversos. É verdade. É uma cultura que vai contra tudo aquilo que as pessoas hoje vivem por aí, os seus sistemas de valores, de pensamentos, e a igreja ela tem que ter essa diferença. Eu não sei se você viu que eu postei recentemente no Facebook, né? Até uma igreja no Rio de Janeiro, um rapaz que era ex-traficante, glória a Deus que agora ele está na igreja e tudo, né? Mas ele lançou um funk, né? Passinho do Abençoado. E a música todinha é só isso. Passinho do Abençoado, Passinho do Abençoado. Aí eu botei lá, assim, o que edifica aquilo a igreja? Né? O que transforma aquilo a igreja? Eu creio que é mais assim, as pessoas que não se deixaram, né, se transformar completamente, se conformam com o mundo, e eu creio que ali é como se fosse matando uma saudade da sua vida anterior a conhecer Jesus Cristo. Porque uma música dessa que não tem letra, não glorifica o nome do Senhor em nada, é só passinho do abençoado, passinho do abençoado. Então parece cômico, né? Até, mas eu creio que a igreja brasileira deve refletir essas coisas. Né? A pessoa que passa aí, botando a igreja toda para dançar aquilo, eu fiquei pensando o que isso edifica e em que isso glorifica o nome do Senhor Jesus. É por isso que eu vejo essa palavra do apóstolo Paulo aqui como se fosse para a igreja da atualidade, né? Para a nossa realidade de hoje, que nós não podemos nos conformar. Você viu agora recentemente algumas igrejas ali no Gereissati, está no trio elétrico ali. Então, fica tocando música como se fosse swingueira, para os jovens dançar e suar e extravasarem ali a sua, creio que a carne, porque espiritual a gente vê pouca coisa. Então eu acho que a gente tem que analisar mais essas coisas, né? É verdade. A gente vê que existem pessoas por aí, isso parte principalmente de líderes muitas vezes, que pensam que é uma estratégia de alcançar as pessoas usar esse tipo de método que o Senhor falou aí. Pensam que a gente tem que ter métodos na igreja que se pareçam com o que as pessoas fazem no mundo para poder atrair as pessoas do mundo para a igreja. Mas a gente tem que ver que a gente é diferente. Deus nos transformou, nos deu um novo coração, e a gente vai ser usado por Deus para que as pessoas venham para Cristo, não usando de querer ser parecido com as pessoas do mundo, mas mostrando a vida de Deus em nós, mostrando o caráter de Cristo na nossa vida, a luz do Senhor na nossa vida. Então eu não preciso querer me parecer com o mundo para que as pessoas do mundo venham para a igreja. Eu tenho que mostrar que eu sou diferente, e elas vão vir para Cristo e se tornar diferentes também. Então as pessoas ficam querendo fazer esse tipo de eventos, de coisas para atrair as pessoas. É uma estratégia totalmente errada. Pode até atrair muita gente para a igreja, mas vai atrair muitas pessoas que não querem compromisso com Cristo, e não querer acontece continuar isso aqui, do né? mesmo jeito. Não acontece isso aqui, né? Não vão ser transformados, não se transformam, né? Vão querer continuar do mesmo jeito que viviam antes, valorizando esse culto ao corpo, essa sensualidade, essas coisas carnais, e não vão mudar de vida. E faz o contrário que ele está dizendo aqui, né? Então estão se conformando, né? Ele está dizendo, não vos conformei, mas se há um sistema que está fazendo isso, eles estão se conformando, né? É verdade. Agora é engraçado, Glass, que o Senhor Jesus Cristo, ele foi o único líder da história de religiões, né? Botando nesse patamar aí, que Buda prometia paz interior, naquele negócio de seu quiser, Confúcio, todos esses líderes aí só prometiam isso. Agora as promessas de Jesus qual era? Quem quiser piamente me seguir vai padecer perseguição. Negue-se o homem a si mesmo. Né? Então as promessas do Senhor é essa, que aqueles que seguissem Jesus iam padecer perseguição,
ia ter uma vida dura, ia ter que demonstrar frutos, né? E hoje o que a igreja brasileira está apresentando às pessoas é que as pessoas que forem para a igreja vão ter, é só bênção mesmo, é só paz, é mansão, é carro novo, é muito dinheiro na conta bancária. Parece uma mensagem meio destoante daquela que Jesus Cristo pregava, não é não? É verdade. Jesus, ele disse claramente, né, que assim como ele foi perseguido, os seus discípulos iam ser perseguidos. Ele até falou que se chamaram a mim de Beelzebul, que significa pai dos demônios, né? Então, o que é que vão fazer a vocês? Também vão perseguir vocês da mesma maneira. Jesus falou aos discípulos, ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a vida do discípulo de Cristo, as pessoas deviam ter isso bem firmado no seu coração. Se alguém quer seguir a Cristo, ela precisa entender que a vida do discípulo de Cristo é uma vida difícil em alguns momentos. Exige renúncia da nossa parte, a gente precisa renunciar ao pecado, a gente precisa deixar de praticar certas coisas que a gente praticava antes, que desagrada a Deus. E muita gente vai ridicularizar a gente, vai querer humilhar, vai querer excluir por causa da nossa atitude. E a gente tem que entender que a vida cristã é uma vida onde a gente paga um preço. É verdade. Para seguir a Cristo. A gente tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar muita coisa, tem que renunciar à nossa própria vida, nossos próprios planos para seguir a vontade de Deus, que, como diz aqui, é boa, perfeita e agradável. Né? E a recompensa que ele nos garante é uma vida eterna, Uma né? vida eterna. Não é qual é essa? Com certeza. Eu estava lendo esses dias, meditando a palavra do Senhor, Clécio, e eu vi lá aquela passagem em João, não estou lembrado do capítulo agora, no momento, mas que as pessoas foram para Jesus, Jesus começou a pregar um discurso duro, né? Vocês vêm a mim por causa do pão, e as pessoas começaram a deixar Jesus. Aí Jesus chega para os seus discípulos e diz, vocês não vão também não? Né? E tem uma passagem lá que diz duro esse discurso, né? Por quê? Porque as pessoas estavam buscando Jesus devido aos alimentos, devido às coisas perecíveis. E ele, naquele momento ele disse que isso aí não é importante para o homem, né? Logicamente que a gente sabe que todos nós gostamos e queremos ter uma vida estável, uma vida sossegada com a nossa família, mas isso não é o objetivo principal do Evangelho, né? Nós sabemos que o sistema do mundo, como você acabou de falar, é esse. Ter um padrão de vida só com pessoas da alta sociedade, isso que o mundo preza e dá valor. Casar nossos filhos com uma pessoa de família, tudo isso é o mundo dá valor. Mas nós temos uma visão um pouco mais além do que isso. O Evangelho, o princípio e o fim do Evangelho não é esse. O princípio e o fim do Evangelho é salvar nossas vidas, né? As pessoas estão botando esses valores, essas coisas, em primeiro lugar. Ou seja, estão se conformando com o mundo. E até dentro da igreja isso está adentrando de forma totalmente errônea, que as pessoas estão se agarrando a títulos, como se fosse no mundo, né? Estão criando títulos e mais títulos aí, até patriarca, semideus e por aí vai. Então essas coisas estão totalmente distonantes da palavra do Senhor. Existem coisas no mundo, como a gente fala, o mundo, frisando mais uma vez, é o sistema, né? O sistema que domina a sociedade que não conhece a Deus. Ela tem alguns valores, por exemplo, essa questão do amor ao dinheiro, a avareza, essa busca por poder, por status na sociedade, por posição, essa busca também pelo prazer, aquele prazer carnal, de você sentir naquele momento ali uma alegria passageira. O mundo busca essas coisas. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele veio ao nosso encontro para nos trazer para uma vida que vai contra tudo isso aí. Se a gente vê o próprio Jesus viveu uma vida de humildade. Ele não viveu de uma maneira luxuosa, como as pessoas da época dele. Ele não buscou o status social. Quiseram fazer rei dele certa vez, e ele foi se sair porque ele não estava buscando. E foi justamente por isso que os judeus não o aceitaram. Porque os judeus esperavam uma pessoa que fosse modificar as coisas materiais. É o sistema político. Alguém para reinar. Né? Para reinar, né? Mas o sistema do Senhor é diferente. É verdade. E a gente vê que os próprios apóstolos também, os discípulos de Cristo, que continuaram a obra de pregação do Evangelho,
eles passaram por muitas perseguições, por muitas privações, porque eles foram contra esse sistema do mundo, e eles acabaram sendo perseguidos pelos judeus, perseguidos pelos pagãos, e sofreram bastante. Paulo se dizia que ele se achava como escória do mundo, né? Exatamente. E Paulo, ele trocou justamente o padrão do mundo pelo padrão de Cristo. Porque Verdade. ele tinha status, tinha posição perante a sociedade judaica, era um fariseu, era alguém que naquela época era valorizado, né? É E ele trocou tudo aquilo para ser considerado como escória do mundo. Veja só como os padrões estão invertidos. Hoje as pessoas estão trocando, acham que aqueles que são perseguidos, acham que aqueles que passam lutas, não são mais de Jesus Cristo. E acham que aqueles que têm dinheiro, posição, esses que são os abençoados. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Deus não olha para essas coisas. É verdade. É uma tristeza a gente ver que o Evangelho tem se tornado na mente de algumas pessoas uma coisa capitalista, de uma busca por dinheiro, por status, por poder, essas coisas assim. E embora a gente saiba que Deus, Ele se importa com as nossas necessidades, supre as nossas necessidades, Ele cuida de nós, não significa também que a gente vai passar todo o tempo da nossa vida sofrendo. Mas a gente passa por momentos de lutas, passa por dificuldades, e às vezes essas dificuldades vêm exatamente por a gente seguir a Cristo, por a gente tomar uma posição de seguir ao Senhor. Jesus até profetizou que nos últimos dias a igreja ia ser muito perseguida, que a gente se preparasse porque iam se levantar muitas pessoas para perseguir o povo de Deus, iam encerrar eles nas prisões, iam matar aqueles que seguem ao Senhor. A gente ia sofrer todo tipo de privação por causa do Evangelho. Então é a consequência de seguir a Cristo, né? De não se conformar com o mundo. Mas a recompensa, né, a recompensa que nos garante é confortadora, né? Uma vida eterna, né? E já, só para concluir aqui, pastor, já nessa vida, a gente, embora passe por lutas, a gente goza de uma paz, de uma alegria, né? É bom a gente frisar isso, de uma felicidade, de uma comunhão com Deus, que nenhuma pessoa pode ter longe de Jesus Cristo. Então, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, o servo de Deus, ele gosta dessa comunhão, dessa paz, que ninguém pode ter se não tiver com Jesus Cristo. E depois, na vida eterna, nem se fala, né? Vai ser uma coisa totalmente plena, onde não vai haver mais sofrimento nenhum, nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhuma lágrima. Mas foi muito bem colocado por você, Clécio, antes de eu encerrar aqui, porque geralmente as pessoas pensam que a gente tem uma visão masoquista, gosta de sofrer. Não é isso. Não é isso. O Clécio esclareceu bem esse ponto aí, porque a gente sabe que a gente passa lutas, passa privações, pode passar necessidades, se for da vontade do Senhor. Mas essas lutas, essas privações, elas são acompanhadas com a paz que há em nós, de estar servindo a Jesus Cristo. Enquanto muitas dessas lideranças, dessas pessoas que buscam bem materiais, podem ter até seus cofres cheios, mas ao deitar à noite o travesseiro, no travesseiro, com a cabeça no travesseiro, elas não têm a paz que a gente só encontra em Cristo Jesus. Aqueles que andam de acordo com sua palavra, eles andam em paz, né? Andam despreocupados perante Deus. E tem mais. Saber que todos nós vamos estar diante de Deus um dia, né? As pessoas podem estar se completando aí, carrões, né? Mansões, esses líderes que pregam isso, mas um dia todos nós vamos estar diante de Deus. E todas as obras vão ser manifestas. Amém? Amém. Daqui a pouquinho nós estaremos conversando mais um pouquinho aqui, refletindo sobre a palavra do Senhor, mas não vos conformei com esse mundo, meu amado irmão. Busque as coisas do alto, procure as coisas do Senhor, medite nas Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Esse é o programa Restaurando Vidas, estamos aqui neste sábado abençoado, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E são exatamente 18 horas e 20 minutos na nossa querida Pacatuba. Nós estávamos agora há pouquinho, né, Diácono Clécio, refletindo sobre o versículo 2 do livro de Romanos, que fala sobre o sistema desse mundo, que a gente não pode se conformar com ele. E o meu irmão estava até falando aqui no intervalo que queria acrescentar mais algo para enriquecer, né, esse debate que nós fizemos aqui nesse momento. É verdade. Eu, irmão, senti de Deus assim, a direção para complementar o que a gente estava falando, tá, no seguinte aspecto.
Às vezes as pessoas podem ficar se perguntando: como é que eu faço, irmão, para saber o que é relativo ao sistema mundano, pecaminoso, e como é que eu faço para saber qual é a vontade de Deus? Então eu só queria acrescentar para você que, para você descobrir qual é essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, você precisa buscar na revelação de Deus, nos ensinamentos do Senhor. E a principal revelação que Deus deixou para nós é a sua palavra. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus que tem os ensinamentos de Deus para as nossas vidas. Então, se você quer saber como você deve andar, como você deve pensar, como você deve ser como pessoa, o seu caráter, todos os seus valores, para que eles se conformem aos valores do reino de Deus, não aos valores do mundo, você deve buscar na Bíblia. Busque ler a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite. E em atitude de oração, pedindo a Deus que fale ao seu coração, que traga uma iluminação a você, para que você compreenda esses textos, para que Deus te ensine. Então busque, leia a palavra de Deus, veja os evangelhos, veja como é que Jesus agia com as pessoas, como é que ele falava, o que ele pensava, a sua maneira de ser. Veja os ensinamentos dos apóstolos, veja os ensinamentos dos profetas. E assim você vai, a cada dia mais, se você obedecer aquela palavra que você lê e guardar no coração, você vai a cada dia mais se conformar à mente de Cristo. Vai tomar a forma de Cristo e vai deixando de ter a forma do mundo. E vai abandonando a forma de pensar e de agir do mundo. Então busque nessa fonte que é a palavra de Deus, para que você possa mudar a sua maneira de ser e de pensar, e assim você não vai tomar a forma do mundo, mas sim a forma de Deus na sua vida. Amém? Então que Deus possa fazer assim na sua vida, em nome de Jesus. E também, Diácono Clécio, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz assim que, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, né? Aqui ele está falando das coisas do Velho Testamento, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Ou seja, a palavra de Deus também é para aviso nosso, para nos instruir, como exemplo. Aqueles homens, aquilo que eles passaram ali, são exemplo para nós, né? Como eles viveram, como eles se portaram nas lutas, nas dificuldades. E a gente não vê nenhum se autoproclamando mais do que o outro, nenhum querendo ter mais estado do que o outro, nenhum querendo ter mais riqueza do que o outro. O que a gente via neles era querer proclamar o Senhor Jesus Cristo, né? Pregar a salvação, levar a salvação aos perdidos, ajudar as comunidades mais carentes, como o apóstolo Paulo fez, recolhendo para aquela outra comunidade. Então, eu creio que o Evangelho, basta ver a Bíblia, né? As pessoas ficam criando coisas, criando sistemas, tendo novas revelações, novas visões, e que tudo, a gente sabe que a visão e a revelação que a gente deve seguir é essa. É verdade. Né? E inclui até filosofias humanas nessas visões e revelações que não levam a Deus. Se as pessoas lessem mais a Bíblia, buscassem ver o que Deus ensinou ali, muitos problemas seriam evitados, muita gente ia sair do engano. Mas as pessoas, infelizmente, não buscam ler a Bíblia, não buscam conhecer qual é a vontade de Deus. Às vezes até mesmo as pessoas que estão dentro de igrejas que se dizem cristãs e evangélicas, as pessoas ouvem o que é pregado ali, o que é ensinado, mas não comparam com a palavra de Deus para ver se Deus realmente ensinou daquela maneira, como os crentes de Bereia faziam dessa maneira, né? Comparavam o que Paulo dizia com as Escrituras para ver se era realmente daquele jeito. As pessoas hoje perderam esse costume, acreditam em tudo que ouvem, que ensinam para elas, e não buscam na palavra de Deus. Então acabam sendo enganados, acabam sendo infelizmente, nos nossos dias hoje, né, Clécio? Tantos enganos estão sendo ensinados, né? É verdade. Tantas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, tantas heresias. E as pessoas estão seguindo. E também isso estava alertado na palavra de Deus, né? Dos falsos apóstolos dos últimos tempos, dos falsos ensinamentos, homens que levantariam doutores para si, ensinamentos que eram de acordo com as suas vontades, o espírito do engano, tudo isso está na palavra de Deus. Então as pessoas não buscam a palavra de Deus, não escutam a voz do Espírito Santo de Deus, e muitas vezes o Evangelho está sendo aí denegrido, as pessoas pensam que todos cristãos são como esses embusteiros, enganadores,
Quando se fala que é um pastor, todo mundo associa logo alguma coisa ruim, e na realidade não é assim, né? Na realidade não é assim. Infelizmente, essas pessoas têm causado mais males do que benefícios. É verdade. O que acontece, a gente vê que uma pessoa chega dizendo assim, eu estou falando em nome de Deus. E aí as pessoas automaticamente acreditam que tudo que ela falar realmente vem de Deus. E porque a pessoa às vezes usa o nome Jesus, aí muita gente acha que tudo que ela falar de Jesus realmente está correto. Mas a gente tem que ver que a gente, quando ouve falar do nome de Jesus, a gente tem que comparar se o que está sendo pregado sobre Jesus está de acordo realmente com a pessoa que ele é. Porque às vezes tem muita gente falando de Jesus, mas na verdade está pregando um outro Jesus. Está mostrando coisas que não tem nada a ver com ele, com os pensamentos dele, com os valores dele. Então você tem que buscar Jesus, o verdadeiro Jesus, o que é revelado sobre ele na Bíblia, na palavra de Deus. Porque tem muita gente usando o nome de Jesus para pregar um outro Jesus, que na verdade, às vezes, infelizmente, pode parecer radicalismo meu, mas o Jesus que muita gente prega parece às vezes mais com o diabo do que com o Jesus verdadeiro, né? Mas as pessoas não buscam a Deus para conhecer a sua vontade e acabam se tornando mundanas. E os fins também não são os fins que Jesus quer, né? Eles pregam com outro fim, né? Jesus Cristo pregava o evangelho para salvação, vida eterna, né? Era a sua palavra, né? Verdade, para restaurar as pessoas, né? E hoje as pessoas estão pregando Jesus para bens materiais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É verdade. Então, esse um pensamento muito salutar. E eu louvo a Deus pela vida do Diácono Coessa, que está aqui conosco nesse programa esta tarde. E eu sei que ele vai voltar a muitos outros programas aí para a gente estar Se Deus quiser. debatendo aqui. E é tão bom, né, Coessa? A gente está debatendo das coisas espirituais, né, das coisas de Deus, né? É verdade. A palavra de Deus ela é muito maravilhosa. A gente que ama essa palavra, a gente tem vontade de conversar sobre ela, de estudar, de falar dela, né? Traz alegria ao nosso coração. É verdade. Então a palavra de Deus é isso, queridos. E que você reflita em tudo aquilo que foi ministrado aqui nesta tarde. Tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi pregado, porque isso é a mais pura verdade, né? Eu sei que tem muitas pessoas pregando outras coisas por aí, mas como o Diácono Coessa bem instruiu esta tarde, vá na palavra de Deus e compare se é realmente assim que Jesus Cristo quer. Então, bem, vamos para mais um louvor com André Valadão, porque ele vive. E ele vive, nós sabemos disso, né? E reina para todo sempre.